Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Eu sou a Nízia Ontem. Sempre faço essa apresentação para aqueles que, porventura, estão chegando agora no canal. E então eu me apresento sempre. Esse canal visa sempre falar de Jesus e com uma profundidade e com uma intimidade para que nós possamos conviver com o nosso Mestre de forma mais íntima, mais próxima, e dessa maneira, então, estarmos livres daquilo que muitas vezes nos acarreta infelicidades, desânimo, porque hoje nós percebemos que nós estamos com uma consciência diferente. Por mais obtusa que seja a consciência, ela começa a procurar respostas, ela começa a buscar, não vou falar assim objetividade, mas o sentido real da vida. E isso é muito bom, porque quando nós abrimos esse nosso portal consciencial, então nós começamos a fazer parte de uma população que organiza todos os seus conceitos, os seus valores com diligência. Então, nós vimos no vídeo passado o episódio da mulher adúltera, onde Jesus simplesmente calou todos aqueles que estavam julgando não só a mulher, mas também a Jesus, ou experimentando para que ele caísse numa armadilha e assim fosse desacreditado. E Jesus, conhecendo as artimanhas, então ele começa a escrever com o dedo na areia, e aí, por alguma razão, todos foram saindo um a um. Jesus, na sequência, ele fala que ele é a luz do mundo. E realmente, ele é a luz do mundo. Então, nós vivemos num mundo muito conturbado, e se nós não entendermos que essa luz vem dele, nós estaremos, então, jogado aí na incredulidade de tudo na vida. Então, tudo vai nos chocar. O comportamento de um irmão, enfim, tudo vai nos chocar. E quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso que no início, né, as minhas primeiras falas foram em relação a esse porto seguro que Jesus vem trazendo, e realmente, quando nós seguimos Jesus, não tem como ter medo das trevas, da obscuridade, muito menos daquilo que a humanidade mais teme e que todos passam, que é a morte. Quando Jesus falou que ele era a luz do mundo, os fariseus acharam que Jesus estava assim, se arrogando, né, de algo assim, que ele estava se achando melhor que as outras pessoas, que as demais pessoas. Daí, então eles falaram: se você fala bem de você mesmo, logo você não é verdadeiro. E aí Jesus fala assim, eu testifico de mim, ou falo, eu confirmo que eu falo, e meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei da onde eu vim, e vocês não sabem da onde eu venho, e muito menos para onde eu vou. Nós aqui já temos condições de saber da onde ele veio e para onde ele vai. Então, nós já temos, porque a nossa convivência com Jesus no decorrer desses 4 anos já nos permite, nos possibilita ter já uma visão
da onde ele veio e para onde ele vai. E ele fala: vocês julgam segundo a carne, ou seja, segundo o mundo. Eu a ninguém julgo. E quando eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas sim o Pai que me enviou. Quando Jesus fala em julgamento, ele não está falando daquele julgamento severo, mas é critério. Cada um de nós temos um programa dentro da concepção da criação do Criador de todas as coisas. E Jesus, ele vai ajuizar sim, se nós estamos aptos, com todas as oportunidades que nós tivemos de aprendizado, se nós estamos aptos para passar para um patamar mais elevado. E aí Jesus fala assim, né? E na vossa lei, ou na lei dos fariseus, também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. E naquele tempo, como se fosse reconhecer firma, então era o testemunho de 2 homens, ou seja, eles 2 afirmavam e eram, na verdade, assim, fiadores daquilo que estava sendo proposto, né, daquele contrato, enfim. Então eles diziam que 2, né, bastavam para tornar um contrato legal. E aí Jesus fala: e eu sou quem testifica de mim, ou, né, que falo de mim, e também de mim testifica o Pai. Então ele fala, então são 2 que estão testificando. E aí os fariseus, como Jesus falava muito em Pai, os fariseus perguntaram para ele: mas onde está o teu Pai? Aí Jesus falou: se vocês não me conhecem, como vocês conhecerão meu Pai? Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam meu Pai. E aqui eu sempre pontuo isso, quando nós realmente conhecermos quem é Jesus, nós saberemos sim quem é o Pai. Assim, mas o Pai de Jesus é Deus. E nosso Pai quem é? É Deus. Só que Jesus, ele coloca essa questão para aqueles que realmente querem saber as raízes, aqueles que querem ir a fundo na origem, e principalmente em todo o programa que Jesus lidera, não só aqui, mas em todo o nosso orbe. E nós temos que saber que nós temos uma população muito grande. Quando nós não estamos aqui fisicamente, nós temos que estar em algum lugar. E segundo algumas pesquisas, para cada um aqui existem 7 no mundo invisível, onde normalmente as pessoas uns falam que estão dormindo em Cristo, outros dizem que estão aguardando o julgamento final, outros dizem que estão em colônias, enfim, cada um vai apregoar aquilo que entendeu. Mas o que é realidade é que para cada um de nós existem mais 7 que não são visíveis nesse mundo material. Então nós temos uma população muito gigantesca. E quem é responsável por essa população? É Ele, Jesus. Então vamos analisar um pouquinho a dificuldade que é administrar tudo isso. Trazer para perto de si, né, como Jesus faz, todas as criaturas, para que possam entender um objetivo maior. Muitos dizem que Jesus traz a salvação, mas essa salvação, ela se dá através do conhecimento.
Aquele que não tem o conhecimento, de alguma forma ele está perdido. Ele não consegue acompanhar, ele não consegue vislumbrar aquilo que ainda está por vir, por falta do quê? De mecanismo de raciocínio, ou da consciência mais expandida. Então Jesus vem nos trazer essa grande lição, e nesse ponto, realmente ele é o Salvador. E Jesus, quando ele falou tudo isso para os fariseus, ele estava no lugar do tesouro. E ali ninguém o prendeu porque não era ainda a sua hora. E aí Jesus vai se revelando cada vez mais e falando também da sua missão. E então ele diz assim, como ele estava ali muito fácil de ser capturado, então Jesus diz assim para eles: eu me retiro e vocês vão me buscar. E vocês vão morrer nos vossos enganos. Porque para onde eu vou, vocês não poderão vir. Evidentemente, porque existe uma diferença muito grande, né, vibracional, de frequências. Então, Jesus, ele atua numa frequência mais elevada. Evidentemente que quando ele precisa, e ele está muito próximo de nós, então a nossa frequência ainda é muito desconfortável, vamos dizer, até tóxica, porque nós vibramos muito ainda dentro das nossas necessidades que nós julgamos serem primordiais. Então, nós ainda temos aquela ponta do ego muito elevada, muito exacerbada, onde nós temos a coluna, né, principal, são as minhas necessidades. Então, o foco maior está em mim. O foco tem que estar, sim, em mim, no sentido de evoluir, de crescer. E aí sim, mas não das querelas da vida. Sei que é difícil para termos assim essa liberdade, não termos mais essas amarras com essas dificuldades que o ego nos causa, mas através desses ensinamentos é que nós vamos cortando essas amarras e nos elevando moralmente. E evidentemente que quando eu falo que me elevo moralmente, eu também me elevo espiritualmente. Aí quando Jesus falou isso, que Jesus saía e eles o buscariam, mas mesmo assim morreriam no engano. E aí os fariseus ali perguntavam, né? Será que ele vai se suicidar? Será que ele está pensando em se matar porque não aguenta mais a perseguição? Aí Jesus explica para eles: para onde eu vou, vocês não poderão vir, por conta da diferença vibracional. Sempre eu digo isso, que nós vibramos ainda, né, em zonas muito inferiores, e principalmente quando nós deixamos que algo nos abata, seja o medo, seja a raiva, seja a inconformação, a revolta, e principalmente o personalismo, né, que é o egoísmo, quando eu apenas me vejo como a cerejinha do bolo, né? Sou melhor que todo mundo, só eu sofro, ninguém mais sofre como eu. E então Jesus fala para eles, né? Para onde eu vou, vocês não podem vir. E ele diz: vocês são de baixo. Por isso que eu estou falando, que fala de frequência, de vibração. Jesus fala: vocês são de baixo e eu sou de cima. Vocês são desse mundo e eu não sou desse mundo. E aí, como que nós vamos entender isso? Jesus, ele está no nosso mundo, mas ele não é do nosso mundo. Nós somos a criação que foi destinada para povoar esse planeta.
E esse planeta, ele está em regime de escola, ou seja, educando. E é lógico que hoje nós estamos colocando, vamos dizer assim, no rol dos mundos, nós estamos numa classe muito bagunceira, numa classe muito, como eu diria, indisciplinada, onde o professor, ele tem que ser muito resiliente para aguentar esses alunos que são muito difíceis, tanto no entendimento, no comportamento e no direcionamento. Porque quando alguns ainda entendem os ensinamentos de Jesus, eles focam para algum interesse pessoal. Eu vim de formação protestante e, assim, quando um dia eu resolvi mudar de denominação, eu não fui aceita porque, embora eu já tivesse me batizado na anterior, na igreja, a denominação anterior que eu estava, naquela eu teria que me batizar de novo, porque a salvação não estava lá naquele batismo, estava naquela que eu pretendia frequentar. E com isso me levou a me afastar cada vez mais, porque a salvação, eu entendia na época que a salvação não era assim. Uma vez que eu tinha entendimento que eu tinha que seguir os ensinamentos do Cristo, então eu não precisava do batismo em si, e muito menos ficar me batizando quando eu saísse de uma para outra igreja, denominação, entendam bem, não era a mesma nomenclatura, né? Mudando assim. Por isso que nós ainda somos de baixo. E aí Jesus fala, e vocês vão morrer, né, nessa nossa passagem física, nos nossos enganos, na nossa ignorância. Porque vocês não creem que eu sou. Quando Jesus fala eu sou, aqueles que têm conhecimento do Antigo Testamento vão perceber ou vão concluir que eu sou é aquilo que eu sou. Foi aquilo que Moisés ouviu quando ele recebeu o chamado. E quando Jesus fala eu sou, ele se identifica também com eu sou lá de trás. A questão que muitas pessoas ainda têm dúvida é por que então aquele lá de trás, que foi chamado de Yahvé, que foi chamado de Jeová, Senhor dos Exércitos, porque ele era tão belicoso. Não é que ele era belicoso. A humanidade se tornou belicosa pela disputa do poder, pela disputa da supremacia sobre outros. Então eu falo isso das lideranças lá de cima, chegando até o senso comum, aonde nós estamos. E Jesus fala assim, enquanto vocês não acreditarem que eu sou, vocês vão morrer no engano. E aí nós começamos a observar a importância que ou a importância desse trabalho que realizamos uma vez por semana em desvendar ou nos aprofundar, ou então nos tornarmos mais íntimos do Evangelho de Jesus. E aí, os judeus, os fariseus, os escribas, perguntaram para Jesus, afinal de contas, quem é você? Aí Jesus fala, isso eu já disse desde o princípio, quem eu sou, Muito tenho ainda que dizer e julgar de vós. Julgar no sentido de julgar, de observar, né, o resultado daquilo que ele falava. Qual era o eco em cada
essência humana. E aí ele diz: aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso eu tenho falado para vocês. E aí, lógico que eles não entenderam do que Jesus falava. E Jesus vai continuar ainda falando sobre quem ele mais dentro desse capítulo, que nós vamos ver ainda no próximo episódio dessa série empolgante, que é falar de Jesus. Há muito tempo atrás, alguém me falou que com o tempo nós seríamos, cada vez mais, nós teríamos uma restrição de falar de Jesus. Aqui no Brasil ainda nós não temos, mas em muitas partes do mundo nós já temos. E isso mostra que realmente nós precisamos, enquanto temos tempo, nos aprofundarmos. Tem até um livro que fala que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, esse livro, ele traz assim essa importância da liberdade que nós temos ainda de interagirmos com Jesus. E a finalidade desses episódios gravados no canal de Olhos Bem Abertos é realmente expandir essa situação, essa conscientização. Então, a reflexão da semana fica para nós quando Jesus fala, né? Enquanto vocês não acreditarem que eu sou, vocês vão morrer no engano, no equívoco. E estaremos juntos então na próxima semana. Tenha uma semana de muita luz, de muita prosperidade espiritual e até a próxima. Grande beijo.